As Bem-aventuranças, com Giancarlo Salvagni, que sou eu. As Bem-aventuranças estão no começo do Sermão da Montanha, que pegam os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É um resumo, é a proposta propriamente dita, e a partir daí Jesus vai explicar a sua doutrina. Então a sua doutrina está sendo apresentada. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Infelizmente nós temos essa expressão na língua portuguesa, que significa ser tolo, ingênuo e sem esperteza, que é uma característica do ego. E aí a bem-aventurança está falando exatamente o oposto. Então nós deveríamos entender pobres em espírito, ou seja, ele está pregando o desapego. Você pode até ter riqueza, mas você não pode ter apego, porque tudo que nós temos, de uma certa maneira, é emprestado. Tanto é que nós não levamos nada desta vida. Então essa é a razão de partilhar, a importância de partilhar. Então nós temos também que confiar na providência divina. No Evangelho, a viúva que doa as únicas moedas que tinha, ela confia plenamente na providência divina. E nós não confiamos porque nós nos sentimos separados de Deus, nós esquecemos quem nós realmente somos. Então Jesus diz assim: não vos preocupeis com que beber, com que comer, com que vestir, mas buscai antes o reino de Deus. E nós esquecemos quem nós somos, e nós esquecemos que o reino de Deus começa em nós. E como é que a gente trabalha isso? Com as nossas meditaçõezinhas. Tem um vídeo no canal e tudo mais. Bem curta, fácil de fazer. Mas este é o caminho. Então, o reino de Deus começa em nós. Esses são os bens verdadeiros. Os bens falsos do mundo, não há problema se você tem riqueza, mas você precisa ter sabedoria, porque essa riqueza lhe foi emprestada e você precisa honrar, né, o que lhe foi dado como instrumento para desenvolvimento espiritual. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O ser humano não foi feito para chorar, para sofrer. Deus não criou o ser humano para isso. Tá? No entanto, justamente porque esquecemos quem nós somos, nos sentimos separados de Deus, esquecemos o Filho de Deus, a filha de Deus que nós somos, então nós sofremos. Nós sofremos. Né? Mas não precisaria ser assim. Então, às vezes, nós temos que passar por purificações que são, na verdade, a lei do karma, a responsabilidade pelas nossas próprias ações, mas Deus pode libertar-nos da lei do karma. Então Jesus diz assim: paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Deus pode liberar da lei do karma? Pode. Então Jesus diz isso: paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Ou então ele diz: vai e não peques mais. Então, perdoados são os pecados. O que é isso? Liberar da lei do karma. Às vezes não é possível liberar de uma vez só, porque nós estamos passando por uma purificação. Mas aí Deus nos diz: paciência, filho, nada será em vão. Né? Aceite a purificação, porque seus pecados estão perdoados. Você está liberado da lei do karma. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos. E aí nós temos um problema muito sério, né, do ego, da nossa condição humana. Nós somos extremamente reativos. Né? E o Evangelho nos ensina a dar a outra face, a não responder o mal com o mal. Né? Então, isso é ser pacífico. Então nós sofremos, por exemplo, com isso que se chama o mal, e nós queremos responder. No entanto, Deus é onipotente e é infinito. Portanto,
Não pode haver em Deus um mal. Se houvesse o mal, Deus não seria onipotente, não seria infinito, porque ele ia acabar onde começa um outro poder chamado mal, morte, doença. E ele não seria Deus. Então isso é uma impossibilidade teológica, né? Então em Deus não existe o mal. E nós voltando a ser quem nós somos, um com o Pai, né? Unidos a Deus, buscando o reino de Deus em nós, nós deixamos de ver o mal no nosso inimigo. Porque do ponto de vista de Deus, não existem inimigos. Deus é o Deus da vida. Eu estou vivo. A vida de Deus está em mim? Não, porque a vida de Deus não é uma coisa dentro de mim. Eu sou a vida de Deus. Mas o inimigo também é a mesma vida de Deus e a mesma consciência de Deus. Então, na verdade, não existem inimigos. Mas, infelizmente, na vida humana, no mundo de ilusão, nós passamos por essa experiência. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, não é a justiça humana, é a justiça de Deus, que deve estabelecer um reino de fraternidade. Então, outra vez, não vos preocupeis com o que beber, com o que vestir, com o que comer, buscai antes a justiça e o reino de Deus. Então, a justiça de Deus, né? O que é correto, que é a lei do amor. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pois é, se na anterior nós tínhamos que olhar para dentro e buscar Deus, agora, com o exercício da misericórdia, nós temos que olhar para fora e deixar que Deus, através de nós, nossa verdadeira natureza, através de nós, como se nós fôssemos uma janela, Deus se manifesta no mundo. Se manifesta como a caridade. A caridade verdadeira não sou eu, assim, como eu sou bonzinho, como eu sou espiritual. Não, isso não é a caridade verdadeira. A caridade verdadeira é quando Deus age em nós. E não há recompensa. A recompensa é o amor que se sente, a conexão com Deus. Então, misericórdia e caridade são coisas que andam juntas. É muito difícil dizer onde começa uma e onde começa a outra. Então nós temos que ser uma janela para Deus, agir no mundo como misericórdia. Por isso São Francisco de Assis dizia: fazei de mim um instrumento. Sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Justamente São Francisco de Assis talvez seja um dos melhores exemplos do coração puro. É difícil, quase impossível para um ser humano ter um coração verdadeiramente puro. Então, que ele seja puro até onde é possível para um ser humano. O problema é que o mundo não gosta do coração puro, despreza e taxa a pessoa de coração puro como tola, ingênua. E, no entanto, o maior tesouro que uma pessoa pode ter na vida é um coração mais puro, que não seja tão maldoso, tão invejoso, tão ambicioso e assim por diante. Então, ter o coração puro talvez seja difícil, né? Mas manter a pureza de coração. Por isso que Jesus fala assim: quem for como uma dessas criancinhas, somente quem for como uma dessas criancinhas poderá entrar no reino dos céus. Mas ele disse como uma criança. Ele não diz que a gente tem que se comportar de maneira infantiloide. Ele diz assim: quem não for como um desses pequeninos não entra no reino dos céus. Isso é o coração puro. Na verdade, o nosso coração também não é puro, porque nós somos insatisfeitos, incompletos e queremos preencher o vazio que a gente sente com os desejos do mundo. Um vazio interminável, a gente quer preencher então
prazeres, poder, né? Dinheiro, comida, bebida, drogas, sexo. A gente quer preencher e não vai conseguir preencher nunca. Por quê? Porque esse vazio é infinito. O vazio é infinito porque o vazio pertence a Deus. Somente Deus pode preenchê-lo. E Deus é amor. Então o sentido da vida é amar. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então lemos no Evangelho: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então a paz do mundo é passageira, é impermanente, é uma paz muitas vezes conseguida pela força, porque se tem armas maiores e melhores. Isso não é paz. Nós estamos falando da paz de Deus, né? Então ser pacífico, retomando a outra bem-aventurança, é não ser reativo, né? A bem-aventurança dos mansos é não ser reativo e reconhecer que o inimigo não existe, o inimigo não é nosso inimigo. Então Jesus diz: ore pelo seu inimigo, para que ele desperte, para que ele saia do estado de ignorância e do estado de sofrimento. Ore, promova a paz, orando. Oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele disse perseguido por causa da justiça. Ele não disse perseguido pela justiça dos homens. Não, é perseguido porque você acredita na justiça divina e procura promovê-la. Mas o mundo rejeita a justiça, o mundo não quer ouvir a verdade. Então, muitas vezes, paga-se um preço, e Jesus não esconde isso, paga-se um preço por se estar alinhado, né, a Deus e promovendo o amor. O amor é uma força subversiva do mundo, no mundo, né? O mundo não está aberto ao amor. Seus filhos estão, né? Alguns, e os outros vão despertar no devido tempo, mas o mundo em si não está aberto, né? E não quer ouvir a verdade. Então, perseguidos por causa da justiça que você pratica. Então você é bem-aventurado e já está no portão do reino dos céus. A partir daí, nós temos, muitos dizem que nós temos a nona bem-aventurança. Eu já não considero, porque veremos mais tarde que a nona bem-aventurança, ele está propondo como aplicar todas as outras anteriores. Em nome de mim, é o que ele diz. Então ele já começa a colocar a aplicação da doutrina que ele apresentou. Então por isso que eu estou apresentando 8 bem-aventuranças. Claro que eu estou apresentando de uma maneira muito breve, né? Nos cursos a gente desenvolve o tema de cada uma das bem-aventuranças, porque é de uma importância fundamental, é o coração do Evangelho, né? A partir daí ele explica as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha como um todo constitui a doutrina do Cristo. Então é um ponto central, né? Exigiria uma exposição, uma aula de 1 hora, como realmente aconteceu e foi realizada. E aqui eu estou trazendo uma síntese, né, para servir como uma luz e como uma esperança. A todos agradeço e desejo uma semana de paz. A minha paz.